está antes do livro de Josué. O povo de Deus marcha junto com Moisés. Eu já disse isso para vocês. E o povo de Deus marcha com muita força. E todos os reis pagãos, todos os reis já temem os filhos de Deus, como o povo de Jericó. Mas o que aconteceu? Existe um rei chamado Balaque, no livro dos Números, que com medo do povo de Deus, sabendo todos os prodígios que Deus tinha feito em favor do povo de Deus, eles começam a fazer o seguinte: começa a procurar um feiticeiro, alguém que possa fazer uma maldição para destruir os filhos de Deus. Então eles se lembram de um homem chamado Balaão. Então eles mandam chamar Balaão. Balaque manda chamar Balaão. Balaão diz: o que vocês querem? Nós queremos que você amaldiçoe o povo de Deus. Não, isso eu não posso fazer. Então Balaque não se contenta e chama de novo ele, até que esse homem vem. E Deus diz para Balaão: Balaão, você só vai fazer o que eu mandar. Você não vai falar nada o que não seja da minha vontade. Mas Balaão sobe na mula e começa a fazer um caminho que Deus não queria. A mula empaca várias vezes e ele castiga a mula várias vezes, até que a mula fala: por que você está me batendo? Está escrito na Bíblia, está escrito. Números 22, você pode ler, você fica impressionado. Não é história da carochinha, está escrito. E por que eu estou dizendo isso? Por que a mula fala? Porque Balaão foi desobediente a Deus. Agora eu volto antes da fala da mula. O que aconteceu? O Senhor, capítulo 22, versículo 22. O Senhor irritou-se com a sua partida, e o anjo do Senhor pôs-se a caminho como obstáculo. Balaão cavalgava em sua jumenta, acompanhado dos seus servos. A jumenta, vendo o anjo do Senhor postado no caminho, com uma espada desembainhada na mão, desviou-se por outro caminho. O adivinho fustigava fazer voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor pôs-se no caminho estreito que passava entre as vinhas, como muro, vendo a jumenta como muro, ferindo com ela o pé. Balaão fustigou de novo. O anjo do Senhor deteve de novo, mais adiante de uma passagem estreita, onde não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta, ao vê-lo, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolorizado, fustigava, batia fortemente com seu bastão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão: que te fiz eu? Por que me bastes já 3 vezes? Porque zombaste de mim? Respondeu: se eu tivesse uma espada na mão, teria te matado. A jumenta replicou: acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montastes até o dia de hoje? Tenho eu porventura o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. A mula via o anjo com a espada na mão do exército de Deus, mas a mula de Balaão não via. A cegueira. A gente está tão cego às vezes que a gente não vê a vontade de Deus, não vê a ação de Deus ali, não vê Deus agindo. O padre está falando o tempo todo do chefe do exército de Deus, até que Deus faz uma intervenção de tal forma que ele veja, até que ele se prostra por terra. Meus irmãos, quando você pega toda a palavra de Deus, é encantador, que você vai encontrando a ação do amor de Deus, os sinais do amor de Deus, como naquela gruta que até hoje está lá, como Deus vai fazendo intervenção na história da salvação, para nossa salvação. A mula via o anjo, mas a mula de Balaão não via. Nós precisamos começar a ser mais dóceis, mais atentos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Deus quer falar conosco, da forma como Deus fala comigo, da forma como Deus fala contigo.